Oi, oi. Hoje eu vim falar com vocês umas questões que eu tratei hoje com a moça que deixou esse cabelo maravilhoso. E ela mencionou uma situação que eu gostei. Ela falou: a gente tem que cuidar da gente. E interessante, a gente sabe, né, não só no salão, no profissional da beleza, mas como a gente tem que cuidar do nosso coração, como a gente tem que cuidar do nosso eu. E aí faz a gente analisar. A gente tem que cuidar, tem que cuidar da gente. Você está cuidando de você? Está cuidando de você para quando você partir, você deixar boas lembranças? Você está cuidando de você para quando você partir, as pessoas realmente sentirem a sua falta? Não no sentido de saudade, aquela coisa de falar, vou deixar marcado. Não, você está cuidando de você no que você fala, no que você faz, para deixar bons exemplos, para deixar boas memórias. Você está cuidando de você para não deixar aquela saudade, só aquela saudade que a gente sente quando perde um ente querido. Porque todos nós, quando partimos, obviamente, vamos deixar saudade. Mas qual o exemplo que você está deixando? Qual a parte boa neste período em que você está tentando evoluir? Você está deixando essa vida hoje. O que você tem feito para melhorar ou deixar de boas ações, de bons exemplos? Então, cuidar da gente não é só o material, né? Não é só o físico, não é só o alimento, igual eu costumo sempre falar. Mas o que você está fazendo, o que você está semeando hoje para colher amanhã? Quais são as boas ações? Quais são os bons pensamentos? Quais são os bons exemplos? E ainda que sejam as más atitudes, uma situação da qual você não se orgulha, então também é um exemplo. Quando você tem uma atitude repentina, uma atitude que você não concorda, e chega perto do outro e pede desculpa, ou reconhece uma falha, então é num todo. A gente é observado o tempo todo, né? A gente fala, sorria, você está sendo filmado. Mas é verdade, o tempo todo você está sendo observado. Então, são pequenos atos que a gente vem praticando, nas pequenas falas ou nas grandes falas, e a gente sempre tem que avaliar o que você está deixando para o outro. Eu gosto de uma fala de uma parente me falou: uma vez você falou isso e eu trouxe isso para o resto da vida. Então, olha o cuidado, a responsabilidade que a gente tem ao proferir algumas palavras. Às vezes, com a minha equipe, eu tenho falas infelizes, né, que eu acho que são normais, e eles falam, não, isso me magoou. Às vezes não é, a maioria das vezes não é intencional. Então, o ser humano, por si só, tem características das quais ficar vigiando o tempo todo dá trabalho, mas das quais a gente tem que verificar no meu hoje, o que eu aprendi, o que eu não faria, o que eu faria. Ficar policiando é trabalhoso. Mas as consequências de não policiar são bem maiores. Então, que a gente pare um momentinho, antes de proferir uma fala infeliz, antes de responder algo com raiva. Tá com raiva? Tá irritado? Respira, engole e não responda. Porque uma palavra proferida, ela não volta. É uma flecha lançada. Pensa bem, antes de falar, não lance aquela flecha que vai ferir o outro, porque ela não volta. Cuidado com o que fala, cuidado com o que faz. Dar trabalho? Dá. Se fosse fácil, o mundo seria perfeito e chato. Mas faz parte da nossa evolução. Então, vamos cuidar da gente. Vamos cuidar do eu, do todo. E cuidar o tempo todo com as flechas que nós estamos lançando. Porque realmente elas não vão voltar. E começando com a fala, começando com o olhar, começando com a não reprovação. Fica a dica, fácil não é, mas vamos tentar. Beijo, tchau, tchau.